Muito boa noite para todos que estão aqui conosco em mais uma quinta-feira, reunidos em torno do nosso Evangelho no Lar online, sempre às quintas, 21 horas, 15 minutos, no nosso Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, adentro aos lares. A gente se une aqui nas reflexões, nos pensamentos, né? E tão bem faz isso para cada um de nós, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente se fortaleça na fé, na confiança e principalmente na compreensão que o Evangelho do Cristo vem e nos proporciona, né, através da doutrina espírita. A gente sempre sente-se todos muito abraçados aqui. Toda vez que a gente faz o Evangelho no lar, isso é recíproco, né? Sempre pergunto aos companheiros aqui, a sensação é a mesma e tenho certeza que vocês que ficam em casa ou aqueles que posteriormente assistirão transmitem essas boas vibrações que possam também senti-las. Muito bem, hoje estamos aqui, né? Eu, o Bruno e a nossa convidada da noite, que está conosco aqui depois de um bom tempo, né? Lá do Rio de Janeiro, a Maristela Boa Santos. noite. Seja grande muito prazer. bem-vinda, Maristela. Fique à vontade para deixar seu boa noite, seu olá. Boa noite a todos. É uma grande alegria, né? A gente poder se reunir para falar de evangelho. Olha que maravilha. Olha como é que a gente já está tão melhor. Verdade, é verdade. A gente pode estar passando o que for, mas se a gente se esforça e A gente está vamos no lá para o esforço. nosso, né? Quando a A gente gente vai, vamos para o Evangelho, é impressionante. A gente vai mudando, os ares vão modificando, nós vamos elevando mais, né? E vamos vencendo aí a nossa etapa. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigado, querido. Bruno, seja bem-vindo. Fique à vontade para deixar seu boa noite. Obrigado, Daniel. Então, boa noite à nossa convidada, agradecemos muito a presença dela e sabemos que vamos aprender muito, como sempre, como toda quinta-feira. Um abraço ao Daniel e a todos que nos acompanham de casa nessa proposta de estendermos o Evangelho do Lar através das ondas da internet, né? Trazendo um enriquecimento, vamos ser assim, de coisas boas, né? De notícias boas, de falas boas, instrutivas e elevadas para todos nós e para os nossos lares. Verdade, Bruno. Né? Nós temos que sempre agradecer a bênção que é a internet, né? Nos dá essa possibilidade da gente ramificar, né, esse estudo e conhecermos, né, pessoas distantes, né, e que a gente se une nessas palavras, nesses pensamentos, é muito agradável. E eu sempre comento aqui, né, a hora que a gente se dedica a algo que é edificante, são momentos que os espíritos que nos querem bem encontram mais facilidade para nos inspirar, É não é? verdade. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa correria, a gente fica muito na matéria e a gente não abre essa brecha para captar inspirações boas. Então, são momentos em que a gente tem que valorizar e muito, porque eles se valem desses momentos para poderem trazer boas inspirações para que a gente possa aí, né, continuar a nossa caminhada da melhor forma. A gente sempre lembra, né, antes de darmos início, estamos aqui em casa, né, estamos aqui em ambiente fraterno. Aqueles que desejarem, estamos no Evangelho no Lar. Pode pegar seu copinho de água na cozinha, dá tempo, a sua jarrinha de água, né? Porque nós sabemos, os espíritos amigos frutificam esta água em nosso favor, dentro daquilo que necessitamos. Nós vamos dar início, né, trazendo antes da nossa prece, uma pequena mensagem, né, como temos feito. Estamos usando ainda esta obra aqui, ó, Caminhos. São pequenas mensagens de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, para nós já irmos nos ambientando. E aí eu vou convidar o Bruno para poder fazer a leitura e em seguida a nossa prece. Por Ok, favor, Bruno. Daniel. O tema, esqueci de falar o tema, né? Tempo e Deus. Tempo e Deus. Vamos lá. Tempo e Deus, não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada, guarda animais daninhos. Tempo que te pertença, podes dá-lo em serviço.
qualquer auxílio a outrem é socorro a ti mesmo. Não despreze o tempo, que o tempo vem de Deus. Interessante lembrar que tanto Joana de Ângeles quanto André Luiz têm uma mensagem, né, chamada Hora Vazia. Os dois mentores, eles nos avisam do perigo da hora vazia, né, na hora sem ocupação útil. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo este momento de estudo, de trabalho na doutrina espírita, que nos traz tantos benefícios para nós, espírito imortal. Nós pedimos que este momento, todos os lares, todos nós aqui reunidos nessa proposta de elevação espiritual, nós pedimos, Senhor, a assistência dos nossos espíritos amigos, para que possamos entender e compreender tudo que for dito, guardando no cofre do coração esses ensinamentos valiosos que a doutrina e o Evangelho de Jesus traz para nós. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Muito bem, então vamos iniciar aqui primeiramente com a leitura, né, do trecho do Evangelho. Estamos dando aí continuidade àqueles que a gente sempre avisa, quem quiser acompanhar na obra física. Estamos aí no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, e hoje a gente vai fazer a leitura e vamos refletir em torno do item 14. E sempre abrindo o convite para todos que estão em casa, aqueles que quiserem trazer a sua colaboração, né, durante as reflexões, fique à vontade, porque sempre dentro da possibilidade a gente vai trazendo aqui, né, para a nossa tela, e isso vai construindo, né, uma reflexão mais rica. Então fiquem todos sempre à vontade. Estamos no nosso Evangelho. Então vamos à leitura. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado
à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não, nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Um tema profundo, né? O perdão, e a gente sempre lembra que não é a proposta esgotar o assunto, até porque é muito grandioso, né? Não é nesses minutos que a gente consegue esgotar, e nem numa encarnação a gente consegue esgotar tudo que a gente aprende. Mas a proposta é dar o primeiro passo, é tocar na compreensão em nosso coração. Então, sem perder tempo, vamos começar a nossa conversa, passando já a palavra para Maristela. Fique à vontade, Maristela, estaremos aqui. Queridos, é um tema que nós vamos, é uma matéria, né, uma disciplina que nós vamos estudar por várias reencarnações, por várias faixas, né, graus esse assunto, perdoar. É uma lição difícil para todos nós, espíritos ainda imperfeitos, que trazem dentro de si tanto orgulho. Então, a gente lembra, primeiramente, que a palavra perdoar, no grego antigo, significa tolerar. Parece que começa a ficar mais fácil, né? Quando a gente vê dessa maneira, tolerar o outro. Então, a gente já começa a abordar do simples para o complexo, né? Pelas beiradas, né? Digamos assim, porque tolerar nos soa um pouco melhor, mais fácil diante das nossas dificuldades do que o perdão. Porque, na realidade, esse tema perdão, ele é um processo mental, ele é um processo espiritual. E ele é a concessão que você oferece ao outro de uma nova oportunidade dentro daquele tempo, para a gente rever nossos gestos, sentimentos, né? Isso tudo fazendo com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, é quando você oferece essa concessão de uma nova oportunidade ao outro. Porque não adianta você falar, eu perdoo, mas nunca mais quero te ver. Aí não foi perdão, nem tolerou. Então, a tolerância, ela vai na casa que você fala, vamos abrir aqui um espaço, né, de diálogo, um espaço de convivência, para a gente tentar, né, conviver de uma forma mais suportável. A gente vai aprendendo a laminar, né, essas arestas, e a gente vai aprendendo. Então, a gente vê que pela necessidade, na própria reencarnação, muitos espíritos que são inimigos, e quando eles vêm ali como familiares, naquela dificuldade, aquela questão ali do sangue mesmo, da família, você não tem para onde correr. Então, você é obrigado a dar uma concessão de um novo tempo, porque você nasceu junto com aquele teu irmão, tu vai ter que aprender a dividir ali o talher dentro de casa, o copo, os afazeres domésticos, e aquilo ali vão sendo oportunidades de ver o outro sobre um outro ângulo, e ele também te vê de um outro ângulo do que aquilo que foi fechado. Apesar da dificuldade, das vezes nós temos muitas resistências, má vontade, mas às vezes aquela experiência ali na infância, na adolescência, aquilo ficou alguma coisa, pelo menos, que amenizou aquela situação daqueles espíritos. Então, é uma nova oportunidade de tempo. E realmente, quando Jesus fala, né, perdoar o outro
não 7 vezes, mas aí ele coloca aquela numeração, ele quer dizer que é perdoar o outro indefinidamente. A palavra é indefinidamente. Por quê? Porque eu só poderia pensar em perdoar uma vez ou 7 se eu só errasse na minha vida uma vez ou 7, que não é o caso. Quantas vezes eu erro, né? Então, se eu tenho o direito de errar, eu também tenho a obrigação de permitir que o outro também erra. Você vê que geralmente a gente erra na frente do outro. A gente, quando é muito metido, a gente já cai primeiro. Por que que acontece isso, né? A gente fala, puxa, mas caí nessa situação. Mas por quê? Porque quando o outro vai vindo atrás da gente, a gente já não trata ele com tanta rispidez, né? Porque senão a gente ia achar que os erros dos outros são um absurdo. Nós seríamos muito mais arrogantes do que nós somos. Então, quando a gente já cai primeiro, a gente permite que o outro venha atrás errando, a gente já ameniza. É difícil mesmo essa passagem por aqui. A gente dá aquela, né, aquela alavancada para o outro. Por quê? Porque a gente cai primeiro. É muito interessante, muito. Então a gente se pergunta indefinidamente por que que a gente vai colocar número para perdoar, e a gente se pergunta quantas vezes, né, Jesus nos tem tolerado. O nosso guia, quantas vezes o nosso guia nos compreende? Quantas vezes a gente se arrependeu de gestos impensados, de coisas que a gente falou, e torcemos para o quê? Para que o outro relevasse, tipo assim, eu estava. Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu falei daquela maneira. E aí a gente torce para que aquilo ali seja melhor digerido, melhor. Por favor, leve em consideração, eu não estava bem naquele dia, por favor. Então você vê como a gente é um bom negociador quando nos interessa. Então nós também temos que aprender a usar esse mesmo argumento. Vocês concordam? Plenamente, plenamente. Porque a gente realmente, né? Quando nós saímos de nós, fica um pouco mais fácil para a gente se perdoar, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Mas realmente, na maioria das vezes, a gente fica somente conosco mesmo, a gente é egoísta. Então, a gente não admite, né, que o outro possa errar, assim como nós erramos, né? E tem uma passagem aqui, uma fala que o Simeão traz, que dentro desse aspecto eu achei muito interessante, que para perdoar, ele interliga o perdão com o esquecimento de si mesmo, né? E realmente, para você perdoar, você tem que primeiramente se esquecer, você tem que colocar-se no lugar do outro, né? E, de certa forma, como você falou, compreender que o outro errou. Mas por que ele errou? Né? O que levou a errar? Foi ele ignorar algo? Foi ele ter uma criação de tal forma que o leva a agir assim? Foi ele ter um problema grave em família, no trabalho, seja o que for? Então, a gente começa a esquecer da gente, das nossas buscas, nossos interesses, e começa a tentar direcionar o nosso pensamento para o problema do outro. Então, isso já demonstra um pouco de humildade, que é o básico, né? A gente precisa ter humildade, né? Para a gente poder dar esse primeiro passo. E ele fala uma coisa muito interessante, que esse esquecimento de si mesmo torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Olha que interessante, né? Eu reparei isso também, Não é? porque na realidade, quando Jesus nos indicou o perdão, aquilo era uma questão de profilaxia, né? A gente às vezes vê muito dessa maneira. Porque o fato de perdoar faz com que se dissolva aquelas energias negativas. Por isso que Jesus falou, esse processo de profilaxia que eu sempre falo, da nossa própria dor. Porque você libera uma energia dissolvente que é capaz, quando você perdoa, de dissolver aquelas energias ruins. Você cria em torno de você um benefício. Porque quando a gente não perdoa, a gente envia para os outros aquele dado de ressentimento, aquele dardo que a gente chama de ranço, né, com o outro. Então, são aquelas vibrações. Só que pela lei de ação e reação,
essas vibrações ficam, na realidade, ao nosso entorno. Então, quando a gente sai desse nível de vibração de agressor, a gente se eleva. E quando você se eleva, é uma questão de física. O outro não te encontra mais a brecha para fazer a ligação com o mal. Então, é aquela questão do plug da tomada, né? Da caixinha da tomada. Você tem que ter ali para ligar um com o outro. Quando você perdoa e sai daquela situação, o outro não encontra. O outro que ainda tiver mais rasteiro não encontra. Então, a gente percebe como o perdão é libertador. Às vezes a gente diz assim, eu vou perdoar primeiramente, não é nem porque eu sou uma pessoa boa, não. É porque pelo menos eu sou inteligente. No mínimo isso, né? No mínimo eu sou inteligente, já estou raciocinando, já sei o que é lei de ação e reação, e eu vou ter... E aos poucos a gente vai usando o raciocínio até que a gente faça essa compreensão maior pela emoção. Mas muitas vezes a gente vai caminhar pelo raciocínio mesmo. Exato. Esse foi exatamente na chave da questão. É ampliar esse entendimento que Jesus nos orienta a perdoar, porque antes da gente perdoar, o fato de nós perdoarmos o próximo, antes de favorecer o próximo, caso ele queira aceitar o perdão, né? Isso vai ser uma questão dele, mas antes de beneficiá-lo com essa atitude, nós estamos, eu gostei da sua palavra, estamos utilizando como uma profilaxia. Né? Nós estamos nos imunizando desses ataques, dessas injúrias, de dentro para fora, porque a tendência é querer reagir, porque o nosso orgulho, e principalmente quando a gente está certo, né? Quando a gente está certo, e mesmo assim nós estamos sendo atacados, injuriados, traídos, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está se imunizando contra esse ataque externo, com essas vibrações pesadas, né, que a gente recebe, e ao mesmo tempo estamos aqui agindo preventivamente para que dentro de nós não gere esse ranço que você falou, né, esse rancor, essa raiva, esse revide. Então, é uma terapêutica assim, de profilaxia mesmo, de imunização que nos favorece. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente entende mais profundamente o que Jesus está orientando, que é algo muito mais amplo do que somente o perdão ao próximo. E se a gente for ver os grandes missionários aí, né? Independente das religiões, mas a gente tem aqui os mais diretos, o Chico, o Divaldo, mas eu lembro do Allan Kardec, tem uma parte da biografia do Allan Kardec que ele relata, né, na questão que ele se elevava naqueles momentos de injúrias, de traições, né, de tantas questões que ele enfrentou, ele naquele momento ele buscava, para não se entregar ao desânimo, né, às vezes dessa traição, dessas injúrias, ele se elevava em espírito, ele começava a tentar se ver além de tudo aquilo que está ali da matéria, do dia a dia, ele via algo muito mais amplo, né? Ele como espírito imortal. Então, isso o asserenava, ampliava a sua visão, e depois ele retornava para a sua tarefa e prosseguia. Acho que é o que a gente tem que usar como exemplo. Nos momentos difíceis, a gente precisa parar um pouquinho e sair desse terra a terra. A gente precisa se elevar um pouco e ver, nós estamos aqui numa condição temporária, nesse corpo, né, nessa personalidade, mas nós somos espíritos imortais e temos uma caminhada muito mais ampla do que essas alfinetadas, né, que são as injúrias, os ataques. Então, acho que é um grande exemplo. E o Chico aprendeu com a mãe, né? A água da paz, a gente se calar, né? O próprio Divaldo, da Joana, o orientou em várias fases da sua vida a se calar, que o próprio tempo iria conduzir, né? Então, quantas vezes a gente fica pensando, quantas vezes, né, na atualidade, acho que a vida de relação é complicada. Quantas vezes no dia a gente se aborrece? Se a gente for fazer uma conta e pensar, né, quantas vezes a gente vai enviar uma carga de fluido negativa e pela lei de retorno a gente vai receber uma outra, porque a vida é um eco, quantos dardos fluídicos nós aguentaremos? Por isso, né, o fluido é matéria. O que isso vai vir como consequência? É um câncer, é uma depressão, é um suicídio a cada dia. Então, é profilático
nesse sentido, sim. Você vê que esses espíritos superiores falam até que não precisa perdoar, porque eles já não se ofendem. Quando você se eleva e já tem a humildade de reconhecer das suas dificuldades, aquilo ali não está mais te ofendendo. É muito interessante isso, a gente utilizar esse conhecimento de Jesus para a nossa saúde física e espiritual. Eu só queria comentar aquela parte que você estava falando sobre a gente raciocinar, né? Usar a inteligência do porquê perdoar. Então, eu estava pensando assim: sou um espírito, eu quero evoluir. Será que se eu não perdoar, eu vou evoluir? Não, vou ficar estacionário. Então, vamos dizer assim: um pré-requisito é você começar a perdoar. Senão, você vai ser aquela pessoa que reage de maneira irracional, de maneira feroz, até usando, vamos dizer, a força muscular, a força bruta, a violência, e aí cada vez mais você se emaranha na lei de causa e efeito. Causa e efeito. Então, se você quer evoluir, tem que aprender a perdoar e começar a treinar as pequenas coisas, o que for possível, para que a gente possa avançar, porque senão a gente vai, além de estacionar, nós vamos ficar como se fosse ali um emaranhado, um novelo de situações, porque a cada dia você briga, ofende, discute com alguém, de repente você está ali como se fosse uma teia de situações que a lei de causa e efeito vai trazer para você. E você fica preso ali. Então, eu pensei assim, é um incentivo. Eu quero evoluir, então eu tenho que perdoar. É verdade. E como ele fala, está na nossa oração, né? A gente pede o perdão, mas assim como nós perdoamos, né? Tá dentro da lei. É da lei, né? Faz parte, como a Marcela falou, tudo que eu lanço vai voltar para mim. A vida é um eco, né? A vida é um eco, ela vai e volta, e quando Jesus nos ensina o perdão, que ele recomenda, ele quis nos ensinar que ao perdoar, a gente se deixa preparar por Deus para enfrentar os fluidos que tentam nos envolver. Então, isso é muito interessante, se permitir ser preparado por Deus. Aí você falou do outro. Se o outro não quiser, ué, Jesus falou, que te importa a ti? Segue-me tu. Não foi isso que ele falou? O outro é um problema dele com o guia espiritual dele. Nós não podemos impor ao outro. A gente tem que deixar o outro pensar e fazer o que ele quiser com o melhor entender. Nós precisamos aprender a respeitar a dificuldade, como eu também já tive. Então, muitas vezes, a gente, naquele momento ali com o outro, a gente só está vendo a ponta de um iceberg. Mas são histórias, às vezes, muito antigas. O outro tem um pé atrás com a gente, você pode se pintar de ouro que ele não vai gostar. E não gosta mesmo. E a gente não pode exigir que o outro acredite que nós mudamos. Isso será com muito tempo, muita paciência. A gente não tem noção do que nó a gente deu na vida com o outro. Então, esse nó que até o Bruno estava falando, isso é verdade. Então, o outro, né, é um trabalho dele, o meu com o outro, mas é o meu com Deus. Então, a gente começa a aprender a perdoar primeiramente. A gente não está perdoando muitas vezes no nosso nome, porque eu não tenho condições de perdoar. Eu ainda não tenho, tem muitas situações que eu não tenho, mas eu já aprendi a perdoar em nome de Jesus. Jesus me pediu para eu perdoar. Então eu penso assim, eu estou perdoando em nome de Jesus. Eu um dia vou perdoar no meu próprio nome, mas eu muitas vezes estou perdoando em nome do Cristo, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com essas situações até elas ficarem mais fáceis. Vocês já viram também gente que briga? Eu já vi uma situação que a pessoa falou para outra, eu te perdoo. Ele falou, não me perdoa não, porque eu não fiz nada, eu é que te perdoo. E as pessoas brigam até para ver quem é que vai perdoar. Porque, tipo assim, se eu aceitar que você me perdoa, eu vou confessar que eu errei.
Não, não. Eu te perdoo porque eu sou melhor do que você. Então você vê como é que fica essa briga de ego. Eu já É, assisti uma situação dessa e as pessoas não repararam o que elas estavam fazendo. E a gente que está de fora, a gente, assim, que interessante, né? Qual é a dificuldade ali? Às vezes a dificuldade não está em dar o perdão. A dificuldade ali, no caso, era receber o perdão, porque receber o perdão, você confirma que você errou. Então você está me perdoando porque eu errei. Pô, mas eu não posso estar errada. é verdade. A gente fica buscando motivos, né? Para poder justificar ali o proceder da gente. Ainda estamos arraigados no nosso orgulho. Antes de eu falar uma coisinha que eu achei que veio na minha mente aqui, vamos trazer aqui um pouquinho da participação. Ó, o Márcio vem colaborando aqui. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, a atitude de Jesus depois não é de condenação ou cobrança dura, mas de acolhimento e perdão, né? Um gesto que representa muito bem o perdão verdadeiro, né? A Daniel, compreensão. Oi, Bruno. nessa parte aí da negação de Pedro, Jesus fala com Pedro que, na verdade, ele não era mau, ele era frágil. Ágil. Então, muitas vezes, a gente não consegue cumprir o que teria que fazer por fragilidade, por fraqueza, e às vezes perdoar nos torna difícil porque também a gente ainda não consegue controlar as nossas reações, né? Às vezes sai automaticamente. É verdade, dentro do que até também a Maristela falou, o espírito, quanto mais elevado, ele não se sente ofendido, porque ele já tem uma compreensão da fraqueza do outro, né? Ele sabe que o outro, como você falou, ele foi frágil, né? Era o medo, o receio. Então, ele compreende. Então, ele não precisa nem de perdoar porque ele não se sentiu ofendido, porque ele sabe, ele compreende. Então, é uma estatura, né, que é tão elevada que ele não passa isso. Isso ainda é para nós, porque nós nos sentimos ofendidos, né? Então, a gente tem uma dificuldade para perdoar nesse sentido. E algo que veio aqui, que eu ia falar, que veio na minha mente, que é importantíssimo, a gente precisa, e isso a gente aprende com a doutrina, com Jesus, né, e com a doutrina espírita, que a gente precisa do auto-perdão. A gente precisa, primeiramente, identificar aquilo que a gente tem falhas. Né? A gente identificar, para identificar, a gente precisa da humildade, para reconhecer que nós temos falha. Porque se eu não tenho humildade para reconhecer, eu não vou identificar onde eu tenho falha. Porque eu sou orgulhoso, eu não vou aceitar que eu tenho falha. Então, se eu trabalho isso, eu começo a ter uma facilidade maior ou uma dificuldade menor de me perdoar também, que é o primeiro passo. Né? Saber que nós erramos, mas nós temos caminhos para a gente retificar esse erro, mas ainda vamos precisar da humildade, vamos precisar pedir o perdão, a gente vai precisar reparar. Né? Então, é o que a gente compreende. A partir disso, isso vai nos preparando para que a gente possa perdoar o outro, porque eu já vivencio outras questões comigo que eu estou trabalhando em mim, e aí eu tenho uma facilidade maior de me colocar no lugar do outro. E aí o perdão começa a ser trabalhado externamente também. Então isso é importantíssimo, né? Maristela, acho que quer falar. Não, eu estou pensando, eu tinha colocado aqui também, até para a gente lembrar sobre quando a gente fala assim, né? Essa lição de Jesus, ensinamento do Cristo, é para perdoar quem? Você falou, o companheiro anterior tinha falado aí no chat sobre a questão de Pedro, né? Então, primeiramente, eu coloquei ali, primeiro, perdoar a nós mesmos. Primeiro é perdão a nós mesmos, que é o autoconhecimento. É quando a gente começa a aprender a nos aceitar, as dificuldades que ainda trazemos, entender que estamos ainda a caminho, ainda não chegamos em lugar nenhum, mas já estamos no esforço, né? Eu costumo falar, olha, sou toda imperfeitinha, mas estou no esforço com boa vontade. A gente vai chegar. Eu falo que eu não paro, a gente vai nem que seja de rastro, mas continua indo. Então, e o que eu fiz e o que eu deixei de fazer é próprio da minha idade evolutiva e me serve como experiência para que eu busque um novo caminho com Jesus. Né? A gente pergunta, nós mudamos? Quando é que a gente muda? Quando a gente olha para trás e lembramos como é que nós éramos.
e percebemos que, apesar de não sermos anjos, mas nós já estamos aqui bem melhorados, num esforço danado por uma mudança positiva. Nós não somos os mesmos. Então, esse é o primeiro processo, me perdoar, ter a tolerância comigo, porque é uma dor muito grande você não ser aquilo que você gostaria de ser, porque a gente estuda, porque a gente fala de Jesus, a gente começa a criar dentro uma vontade de ser esse espírito mais elevado, que a gente está se preparando para um dia vir a ser, com o desenvolvimento da potência da nossa alma. Mas é uma dor muito grande não ser. Quando a gente cai e a gente se fala, isso aí é o que eu estudei, mas é o que eu não consigo fazer, eu estou aqui. Então, isso dá uma dor. Então, a gente se perdoa, vamos lá, vamos limpar o joelho e vamos começar de novo. A outra questão do perdão são para os amigos, porque às vezes a gente pensa no inimigo, mas perdoar a ofensa também é dar uma prova de amizade para aquele companheiro, que muitas vezes a gente esquece que o amigo também precisa do nosso perdão. E Jesus nos deu o exemplo quando perdoou as indecisões de Pedro, o ato de Tomé, o ato equivocado de Judas. Então, a proposta de Jesus é perdão aos amigos também. Porque muitas vezes a gente tolera aquele que a gente não conhece, mas aquele amigão te falar, não, isso logo de fulano, e a gente cobrança esquece. É maior, né? A cobrança ficou muito maior. E aí você esquece de levar em conta de quantas vezes ele te fez feliz como amigo. Exatamente. Não é? E depois a gente vai lembrar, os que a gente sempre pensa no perdão. Os inimigos, tanto encarnado quanto desencarnado. Então a gente lembra até daquela questão da traição de Judas, quando ele pergunta, acaso sou eu, Senhor, né? O que mete a mão comigo no prato, esse me há de trair. Geralmente são as maiores decepções. E muitas vezes não partem dos nossos inimigos declarados, mas daqueles que se alimentam conosco no mesmo prato, primeiramente. É aquele momento que a gente é convocado aquele testemunho doloroso, né? A fraqueza do outro quando o outro se trai. Que na realidade é o outro que se traiu. Porque Jesus conhecia Pedro, conhecia Judas, conhecia tudo. Eles é que não se conheciam. Da mesma maneira, eu não me conheço, acho que eu não vou fazer. Mas Jesus me conhece e me ama da mesma maneira. Então a gente começa a compreender isso, que esses momentos nós vamos sermos convocados a decidir com quem caminhamos. Se caminhamos com Cristo, se já temos condições de buscar força interna para superar e caminhar para o perdão. Né? Porque a gente já começou a compreender, é melhor ser perseguido do que perseguir, é melhor ser traído do que trair. Nós já fomos despertados. Essa é uma situação assim, muito interessante, que eu me vi uma vez Eu sempre comento isso. Eu vivi uma experiência extremamente dolorosa numa relação profissional, do qual eu fui extremamente prejudicada por uma pessoa. E era uma pessoa justamente que dividia comigo os pratos da mesa, né? Uma pessoa muito querida, e eu não conseguia sair daquela situação, e eu rezava, e eu não queria que aquela emoção saísse de mim, porque eu tinha noção da lei de ação e reação, que aquilo iria voltar, eu implorava a Deus para que aquela vibração não saísse de dentro de mim, porque eu conheço a força que eu tenho. Então, eu implorava. E até uma vez me veio uma coisa muito interessante, né? Me veio uma imagem, certamente o guia espiritual, para me acalentar, ele me passou uma imagem falando, eu imaginando que eu deveria imaginar Jesus, assim, Jesus com aquela pessoa acolhida no braço dele, mexendo assim, acarinhando ela, essa pessoa, e Jesus falando para mim, vem cá, Maristela, você vai querer vir? E eu olhava para ela ali, tipo assim, mas com ela aí, com essa pessoa aí Jesus falou, eu não vou tirar ela daqui, porque eu a amo, assim como eu te amo. Você que decide.
se quer continuar comigo junto com ela ou se você vai abrir mão da minha companhia. Eu achei esse exemplo assim ótimo, porque era uma decisão para eu tomar. Porque a gente sempre acha que o outro vai ser eliminado e não vai ser eliminado dos braços do Cristo. Então, para a gente entender isso, dói muito, porque eu não sou essa filha preferida, porque eu erro. Então, eu tive que fazer uma escolha entre a não presença dela ou a presença do Cristo na minha vida. E isso me ajudou muito a refletir sobre o que eu queria, o meu livre-arbítrio. Entendeu? O que era mais importante nessa emoção? Então, muitas vezes a gente começa a pensar o que eu quero, né? Nós já temos essa condição de buscar isso e continuar caminhando com Jesus, independente de quem é esse outro que vai estar do lado. Porque senão a gente não vai caminhar com ele, porque na hora que eu elimino A, que eu elimino B, que eu elimino C, eu também não estou com Jesus, porque estão todos eles com Jesus. Exatamente. Não é? Com certeza. E esse exemplo que você trouxe, ele é muito grandioso porque todos nós, em algum momento, temos determinadas passagens em que a gente é levado a isso, né? E foi muito grandioso isso, porque Jesus nos ama a todos, A né? todos. Ele conhece a todos, como você falou, sabe de todas as nossas fraquezas, todas as imperfeições, sabe de todo o nosso passado, sabe do presente, e já tem a noção do que nos aguarda. Então, que a gente possa realmente escolher esse caminho, né? Que a gente possa vencer a nós mesmos, que é o grau de orgulho de cada um de nós, que a gente possa vencer esse grau de orgulho e a gente tomar esse caminho que é mais leve, né? Mas mesmo assim, muitas vezes a gente demora, a gente prefere pegar o caminho que é mais pesado, que a gente sofre, aquilo vem na nossa mente toda hora, vai e volta, e sente no coração, e isso vai irradiando, né? E capta, o outro também capta, a gente também recebe. Então, é um aprendizado, é um exercício, que a gente precisa trabalhar isso, que é o melhor caminho, como Jesus deixou claro, né? O fardo é mais leve quando a gente segue esse caminho, né? Então, que a gente possa compreender. Mas volta para o Bruno. É o que a Vamos lá. Maristela falou, eu me lembrei do problema que aconteceu com Pedro na casa do caminho. Começou, depois da morte de Estevão, o Tiago a trazer para dentro da casa do caminho os fariseus que começaram a colocar aquelas centenas de regras, né, dos judeus, e o Pedro não sabia o que fazer, se ele brigava com ele, se ele se afastava, né, e iria trabalhar em outro local, por não estar aceitando justamente essas pessoas ali na casa, que seria a maior representação de Jesus aqui na terra. E Pedro, sem saber o que fazer, foi se trancar no seu quarto para rezar. Quando ele estava lá sozinho, Jesus aparece para ele, né? E fala: Pedro, deixa dos teus caprichos e atende aos filhos do Calvário. Quer dizer, continua com o seu trabalho e aceita todos, né? Porque assim, dentro do centro também, dentro do centro espírita, nós temos que aceitar, às vezes, pessoas com posições diferentes, com ideias diferentes, para que a gente possa trabalhar unido. Porque, às vezes, até assim, houve assim um problema no centro que pessoas com posições políticas diferentes se afastaram. Quer dizer, onde está aí o exercício da tolerância, da compreensão, da aceitação que o outro tem direito de ter uma ideia diferente da sua? Quer dizer, nós tínhamos um companheiro lá no Ivon Costa, chamava Júlio Portela, que ele sempre falava: nós temos que começar a treinar a tolerância, a fraternidade dentro do centro, porque ali às vezes a gente encontra, não só na família, mas às vezes dentro do centro nós encontramos pessoas com quem a gente tem que se reajustar e elas também têm que ter um pouco de paciência e tolerância com a gente.
Muito bem lembrado isso, Bruno. Isso é um exercício e é uma chamada para nós espíritas, né? Temos que estar atento a isso, porque se a gente está ali aprendendo e se esforçando em praticar o que a gente aprende com Jesus, é totalmente fora de contexto a gente partir para a eliminação, né, de convívio. Não, eu não vou mais conviver. Você vai sair, você não vai participar. Isso é muito importante. Tem uma mensagem do André Luiz, que por acaso esses dias eu peguei essa mensagem, está no sinal verde. Sinal verde. Melindres. A palavra, acho que é uma palavra que é mais conhecida no movimento espírita. Né? Então, estejamos atentos aos nossos melindres. Né? Não é o melindre do outro, não. É o melindre nosso. Porque se a gente sente essa dificuldade, como o Bruno fala, o problema é nosso. Nós é que temos que trabalhar isso, não é o outro. Porque se aquilo ali está me fazendo mal, é porque eu tenho que trabalhar em mim. Né? Porque, como a gente falou agora há pouco, os espíritos elevados, eles não têm isso, porque eles veem no outro a falha e conseguem ter a indulgência, a tolerância, né? E vão ensinando pelo exemplo, pela prática, pela fala somente não, mas principalmente pelo exemplo. Então, é um grande aprendizado. Antes de voltar para a Maristela, vamos deixar aqui. Ó, Maristela, não sei se ela te conhece pessoalmente ou virtualmente, ó. Maravilha ouvir a nossa querida Maristela, lá do Rio de Janeiro, Maria de Fátima Feitosa. E aqui a Ana Cláudia está colocando, nossa Ana Cláudia lá do centro também, amiga querida. Frase anotada, viu, Maristela? Sou toda imperfeitinha, mas estou me esforçando. É um treinamento diário, estamos em constante lapidação, que exige aprendizado e muita disposição. É isso aí, né? É verdade. Às vezes a gente tem vontade de falar para o outro, né? Me ame quando eu menos mereço, porque é o momento em que eu mais preciso. Quantas vezes, não é? Quando eu menos mereço, eu acabei de fazer uma bobagem, mas olha, me ama, porque é o momento que eu mais preciso. Então, da mesma maneira, o outro está falando-se com a gente, né? O Emmanuel tem uma frase que ele diz: não cortes onde possas desatar. Eu amo essa frase de Emmanuel, porque muitas vezes o nosso primeiro pensamento é o corte, é a eliminação. Caminho mais curto, né? É o caminho que a gente quer eliminar, tudo aquilo que não está de acordo com o nosso jeitinho. E uma vez eu escutei, né, espiritualmente, uma situação em casa e tudo, daquilo que você planta, daquilo que você trabalha para colocar no outro, e às vezes o primeiro fruto que você prova daquela árvore que você ajudou a plantar é um fruto amargo, é um fruto verde. E aquilo você às vezes rejeita, porque você fala assim, isso aqui não vem daqui, esse pensamento não vem daqui. Né? Então, achei interessante que eu ouvi assim, né, a questão de espera a nova colheita. Então, essa não vale a pena eliminar essa árvore. Ela é para ser tratada, porque muitas vezes nós vamos ter que entender que não é a primeira semente que você planta, pega, e aquela árvore vai te dar um fruto maravilhoso. Não vai. Isso seria o ideal. Mas muito daqueles terrenos nós vamos ter que adubar, vamos ter que tirar pragas, vamos ter que trabalhar e esperar com paciência o tempo de Deus para aquela nova colheita. Então não adianta eliminar a árvore. A gente tem que ajudar com que aquela árvore produza melhor. Num tempo dela, a natureza não vai dar salto. Como nós não temos noção de quanto tempo nós precisamos e precisaremos, mas falo precisamos para hoje, a gente ter uma pequena noção dessa fresta da realidade espiritual. A gente não sabe quanto tempo. Então a gente quer exigir, porque é nosso irmão, ou é nosso filho, ou é nosso sobrinho, ou é o nosso aluno, a gente, pelo fato de ter ensinado há alguns anos, a gente quer colher aquilo ali maravilhosamente. Não vai colher muitas vezes. Você vai ter colheitas amargas.
mas não pode eliminar aquela árvore. Você não pode desistir, porque meu Deus nunca desistiu de mim. Eu não posso desistir de mim. Meu guia espiritual é meu fiador. Então, por que eu vou desistir do outro? Vou desistir de um filho, vou desistir de um sobrinho, vou desistir de um neto, de um aluno. Não posso desistir. Eu vou insistir no sentido de continuar observando aonde eu sou importante ali para uma colheita mais proveitosa. E muitas vezes no inimigo, a gente, mesmo sendo próximo, a gente quer desistir e quer cortar. Por isso que Emmanuel fala, não cortas onde possas desatar, porque são aqueles nós. Então você tem que desatar o nó e transformar aquilo num laço, um laço de afeto. Não adianta você sair cortando os nós. É muito interessante essa fala, né, de Emmanuel, quando eu sou apaixonado, assim, esse espírito é ele é sucinto, né? Mas é tão profundo que a gente fica naquela frase ao longo das décadas na vida, analisando. Essa frase ela é importantíssima porque quando você fala em cortar, né? Cortar vínculos, nós sabemos que são cortes de vínculos temporários, né? Temporários. Apenas enquanto estamos, porque são os laços do espírito. A gente tem vínculo espiritual, né? A questão do esquecimento é que nos escurece ali o porquê daquela relação, daquela problemática, mas é algo que é necessário para o trabalho de ambos, né? Então, de certa forma, nós podemos cortar temporariamente, mas em algum momento nós vamos ter que nos reaver, né? Refazer caminhos. Isso começa dentro de nós, porque a gente fica devendo algo para nós mesmos, porque eu considero assim, quando a gente parte para esse corte da relação, é, nós carregamos algo ali conosco que a gente precisa retificar. A gente sabe, no fundo, que está na lei, né? Nós fomos criados e a gente foi criado para sermos todos irmãos, não tem como. E aí a gente sabe que está ferindo algo que, em algum momento, nós vamos ter que reparar isso. Não tem jeito. Por mais que a gente arrume os motivos, as justificativas, né? Mas nós sabemos lá no fundo, né, que aquele caminho não é o melhor. Então, em algum momento, dentro da misericórdia de Deus, nós vamos ter oportunidade de refazer. Mas eu acho que o mais importante dentro do que você falou é nós estarmos sempre predispostos a as portas estarem abertas, né? Não, como o Divaldo falava, né? Não vamos construir muros, né? Vamos ter pontes, né? Vamos ter pontes, né? Então a gente tem que estar sempre aberto ao perdão, à cooperação, mesmo que a outra parte não aceite. Mas não é eu querer invadir, mas eu estar predisposto à amizade. O Bruno caiu, daqui a pouco ele deve voltar. A amizade, a colaboração, porque amanhã eu posso estar precisando dessa pessoa, ou então vice-versa. E isso acontece muito, né? Pessoas que a gente, às vezes, tem uma relação, uma briga, uma questão ruim, e que, posteriormente, nos vemos em uma situação que a gente precisa daquela pessoa. E aí? Né? Aí nós temos que tirar a máscara do esse orgulho e ir lá e pedir ajuda, né? Então, é um aprendizado constante. Deixa eu ver se o Bruno voltou aqui. Pronto, Bruno, voltou para falar. Ah, tá. A internet caiu. Aí. Eu estava lembrando uma palestra do Raul Teixeira. Ele falou que perdoar é doar além, doar um pouco mais. Então ele conclui, né, que na verdade perdoar é você retribuir o mal com o bem, né? Se a pessoa te ofende, você dá a ela uma nova oportunidade dela te tratar bem, dela te compreender, de você compreender ela. E assim esses nós aí vão transformando-se aos poucos em laços, né? Olha, adorei essa fala e, coincidência ou não, hoje tinha um post no Instagram da FEB de uma jovenzinha lá falando sobre isso, né? O perdoar é o doar além, exatamente isso aí. E é a proposta, né? Que a gente possa dar de nós, né? Vamos dar algo a mais, porque se alguém nos fez mal, como nós falamos antes, é porque muitas vezes é frágil, é porque ignora, é porque tem receio e outras questões. Então,
vamos dar algo de nós para auxiliá-lo, né? E aí é o perdão verdadeiro. Gente, eu vou passar para a Maristela para trazer as considerações finais dela, e o tempo voou, né? Como sempre, né? A gente gostaria de ficar aqui muito mais, mas nós temos que ter o horário, né? Mas sempre é muito bom, né? Muito bom. A gente cresce bastante e a gente espera que todos que estão em casa aí também estejam se valendo dessas reflexões de forma positiva. Maristela, suas considerações finais. A gente é um tema assim que mexe com todos nós. Todos nós temos alguma coisa para falar, né? Acho que é um tema assim que não há como ter passado pela vida sem vivenciar a necessidade do perdão. Fazer essa escolha. Até no desencarnado, né? A gente encontra na mesa do socorro, na desobsessão, lá o espírito que não perdoa, que você oferece a ele a capacidade, a possibilidade de crescer, de se libertar, escolher, mas ele tem que fazer uma escolha. É sempre uma escolha. A gente vai reparando, da mesma forma que eu tive aquela questão de seguir com Jesus ou ficar longe da pessoa, é uma escolha. Você quer ser feliz ou quer se manter aí com a sua opinião, né? Você quer ser feliz ou quer ter a sua opinião mantida por orgulho? Então, às vezes, você oferece para o espírito, para o desencarnado, ele muitas vezes não quer. Ele prefere manter ali o processo da vingança. Você vê como é que a gente é complicado. Então, somos nós encarnados também. Jesus deve estar falando, o que você prefere? Caminhar comigo ou continuar com o ranço do outro? Porque comigo você não vai caminhar assim. Não tem como. Não tem como você se aproximar com essa vibração. Então, nós somos os nossos grandes inimigos. Você vê que nós temos um grande inimigo, que somos nós, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa ideia que nós estamos sempre certos, a gente não abre mão, né? Então, quando você, pelo menos, descobre aquela criatura que você já fez a decisão, liberdade, né? O livre-arbítrio para caminhar com Cristo, você fala, eu quero mudar. E do momento que eu quero mudar, e eu tenho dificuldade com A, com B, com C, com o alfabeto inteiro, eu já me proponho todo dia a fazer uma prece para aquela pessoa. Por quê? Porque quando você envolve, né, na vibração da prece, você vai permitindo que Deus e a espiritualidade vá nos harmonizando. Quem sabe a gente começa a se olhar sob um novo ângulo, uma nova proposta. A vida vai nos dando, pela misericórdia divina, uma oportunidade de refazer esse laço. Porque sozinho não tem condições. Com aquela bronca toda que a gente fica dentro da gente, não tem. Então ficam dois bicudos ali, né? Quando a gente fala, são dois bicudos que não vão se entender quando. Então vai ter que vir o roldão da vida, muitas vezes. E vai levar todo mundo nas situações complicadas. Então a gente já pensa na prece. Porque a prece ela vai nos envolver nessa possibilidade que o outro nos permita, né, que nós nos reapresentemos a ele. Isso é uma coisa muito boa. E vice-versa. Então, a gente parar de ter... Muitas vezes o que nos atrapalha é essa nossa resistência ao bem. Parece que a gente resiste. A gente quer fazer aquele jeito. Ah, não, assim comigo não dá. Então, a gente cria uma série de tabelas de protocolos e nos tornamos criaturas resistentes, endurecidas e que estão se atrasando no passo por questões que não mudaram em nada, né? Na realidade, a gente cada vez vai percebendo isso. Então, eu penso muito isso, essa oportunidade da oração, da prece. Eu peço sempre, né? Eu começo a imaginar Jesus nos abraçando juntos. Eu começo sempre com essa imagem, colocando dentro do colo de Jesus eu e a pessoa, para eu entender que para caminhar com Cristo eu tenho que caminhar com ela, que não vai ter como apartá-la do Cristo.
Então, isso me ajuda muito a eu entender o que eu quero, para não arranjar mais desculpa. A lei existe, então eu tenho que entender como isso funciona. Então eu boto muito dessa maneira para mim. É, eu particularmente vou estar sempre com essa imagem aí que você trouxe, porque realmente é algo que nos toca mesmo e nos ajuda a mudar, né? Essa atitude, esse pensamento. E a gente só conclui aqui com uma palavrinha, com uma frase do Simeão, né? Cuidai, portanto, de expungir os pensamentos de todo sentimento de rancor, né? Então, que a gente esteja vigilante para conosco, para com os nossos sentimentos, para com os pensamentos, lembrar sempre que a Joana nos orienta, né? Fazer a substituição dos pensamentos ruins por pensamentos bons, né? Então é algo que a gente precisa trabalhar constantemente, agradecermos mais, porque temos muito mais a agradecer do que pedir, né? E aí a gente vai trabalhando esse exercício do perdão, começando em nós e a partir de nós tocando ao próximo, né? Que a gente tem essa fortaleza, essa persistência. Quando cairmos, vamos levantar, vamos seguir, reconhecer e fazermos o melhor pelo próximo, né? Como gostaríamos que fizesse conosco. E aí, Daniel, se a gente não perdoa por amor ao próximo, a gente perdoa por amor ao Cristo. Ao Cristo. Exatamente, adorei isso aí também, né? Se a gente não tem condição ainda, né, de fazer isso pelo próximo, façamos pelo Cristo. Já é o caminho, né? Que a gente possa trabalhar isso, exercitar e buscar nos colocarmos, né? Acho que a maneira que nos auxilia bastante é colocar no lugar do outro. É buscar identificar o porquê daquela atitude, daquela motivação ali que gerou algo ruim. Sempre há um motivo. E esse motivo, muitas vezes, também nos pega em outras circunstâncias. Muitas vezes a gente erra e faz algo similar com outros. Então, estamos todos fadados a essas imperfeições. Então, que a gente possa ter essa visão, né? Então, se não pudermos perdoar por nós, perdoemos pelo Cristo, como foi bem lembrado na imagem que a Maristela colocou, né? Jesus está abraçando aquele ofensor, então nós queremos estar junto com Jesus, vamos abraçá-lo também. Minha gente, a gente agradece já a todos que estiveram aqui conosco, passamos aqui um dedinho, mas está ótimo, a gente fica muito feliz com a participação, com as boas vibrações que todos emitem aqui, que chegam em nossos corações, que vocês também possam estar se sentindo mais leve nas suas casas, né? Que essas reflexões nos auxiliem nas nossas relações, começando em nosso lar e a partir dele, né? Que a gente possa repensar um pouco e se apegar sempre na prece, como foi aqui falado, que é onde a gente se fortalece para caminharmos no nosso dia a dia. A gente vai deixando o abraço e vamos convidar a Maristela para fazer a nossa prece final e, como sempre fazemos, né? Falamos tanto hoje do Mestre, de Jesus, que a gente possa, durante essa prece, nos unirmos e vislumbrar uma imagem do Mestre, né? Auxiliando a tantos, orientando, agindo com perdão, com amor, exemplificando, né? Para que ele possa verdadeiramente tocar os nossos corações. Então, passar para a Maristela para a nossa prece, por favor. Jesus, rogamos ao vosso coração o entendimento necessário dessas lições em todo o nosso ser. Estamos, Senhor, trabalhando esse conhecimento, esse sentimento maior, que é o sentimento do perdão. Hoje estamos aprendendo a perdoar por amor ao teu nome, mas sabemos que um dia estaremos perdoando em nossos próprios nomes, por nós mesmos. Que nos perdoe, Senhor, pelas dificuldades que ainda temos em perdoar, e que ao proferirmos a oração do Pai Nosso diariamente, possamos repetir com mais consciência a sublime palavra do perdão.
Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Muita paz em todos os corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite para todos, um bom fim de semana e que possamos estar juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira em nosso Evangelho no Lar. Tchau, Até boa lá. noite. Boa noite para todos.